Olá, serei seu professor nesta videoaula de Planejamento e Controle da Manutenção. Vamos começar? O tema da aula de hoje é PCM, Planejamento e Controle da Manutenção. Antes de definir a criticidade dos ativos, devemos realizar o inventário das máquinas e equipamentos de acordo com a norma regulamentadora NR12, Segurança em Máquinas e Equipamentos. No inventário, deve conter, no mínimo, o tipo de máquina, capacidade, sistemas de segurança e localização em planta baixa. Então, pessoal, antes da gente pensar no planejamento e controle da manutenção propriamente dita, a gente tem que se preocupar em fazer o planejamento em função dos ativos da empresa. Mas o que seriam os ativos da empresa? Os ativos são as máquinas que geram a receita da empresa, ou seja, a produtividade da empresa. Todas as máquinas que fazem parte do processo produtivo ou auxiliam o processo produtivo, elas devem estar adequadas a essa norma regulamentadora de referência, que é a NR12, que trata da segurança nas máquinas e equipamentos da empresa. Essa norma, ela tem requisitos mínimos e um deles é a classificação da criticidade desses ativos. No inventário, conforme a NR12, nós temos um fluxograma onde deve constar a identificação por tipo, ou seja, para qual finalidade aquela máquina serve. Nós temos no exemplo aí a prensa, dobradeira, torno, retificadora, injetora, furadeira de bancada, enfim, máquinas que fazem parte de um processo de fabricação. Capacidade. Se você tem as máquinas dentro da empresa, qual é o tamanho delas? Até quanto que essa máquina pode trabalhar? Por quê? Você deve ter cargas mínimas e máximas para cada tipo de máquina. A utilização excessiva das máquinas, além de causar prejuízo para a empresa, porque vai gastar mais energia, etc., é um risco iminente de acidentes. O próximo item, os sistemas de segurança. Proteções mecânicas, proteções eletroeletrônicas, procedimentos, instruções e capacitação. Olha que importante isso. Além dos sistemas de segurança da máquina, é importantíssimo ter o treinamento, instruções e capacitação de quem vai operar aquela máquina. Não adianta você ter as proteções e não ter como utilizá-las, né? Não ter instruções. Próximo item, nós temos a localização em planta baixa, um desenho técnico indicando a posição da instalação da máquina e ou equipamento na instalação. A planta baixa da empresa, pessoal, é um desenho que pode ser feito dentro de normas de desenho técnico mecânico, utilizando um software de auxílio ao desenho, como o CAD, por exemplo, e que dentro desse desenho tem a localização de cada máquina, cada equipamento e principalmente o acesso a eles, ok? No planejamento, você deve definir a matriz de criticidade das máquinas e equipamentos para os seguintes atendimentos. Criticidade A, atendimento de manutenção preditiva, ou seja, os equipamentos de criticidade A devem ter planejamento da manutenção, mais o acompanhamento. Criticidade B, atendimento de manutenção preventiva, ou seja, esses equipamentos eles devem ter a manutenção planejada, cronograma e etc., porém não requer um acompanhamento constante. E os máquinas e equipamentos de criticidade C, atendimento de manutenção corretiva, ou seja, apenas quando eles quebrarem que eles vão passar por uma operação de manutenção, ok? Agora, qual é a teoria, qual é o fundamento, turma, da minha classificação de criticidade A, B ou C, tá? Aí você deve olhar para o teu sistema produtivo. Qual máquina que, se ela parar, todo o sistema produtivo para, ou que ela vai oferecer risco, algum tipo de risco, para os funcionários ou para quem estiver próximo dela, ok? Então, por exemplo, você tem uma máquina que fornece peças que serão
manufaturadas mais adiante na sua linha de produção ou na sua célula de produção e, caso ela pare, muitas outras máquinas vão parar. Então, esse tipo de máquina ou equipamento é de criticidade A, ou seja, você deve ter o planejamento da manutenção dessa máquina, ou seja, manutenção preventiva, aliado ao quê? A inspeções periódicas, que são os fundamentos da manutenção preditiva, ou seja, o acompanhamento desta máquina, acompanhamento constante. Esse acompanhamento ele deve ser avaliado pela equipe de manutenção e também da gestão industrial, se ele tem que ser diário, se ele tem que ser semanal ou se ele tem que ser mensal. A criticidade B é só você analisar a importância, né, novamente, dessa máquina ou esse equipamento dentro do sistema produtivo. Caso ele pare parcialmente o sistema produtivo ou ofereça um risco mediano aos operadores, às pessoas que rodeiam essa máquina, então ela é de criticidade B. Então você deve ter a manutenção planejada para esse tipo de máquina e equipamento. Não há necessidade de um acompanhamento rigoroso, como é previsto na manutenção preditiva. E, para a criticidade C, nós temos aqueles equipamentos que não fazem parte do sistema produtivo e que, em caso de pane, em caso de parada dessas máquinas e equipamentos, o seu sistema produtivo não vai ser influenciado. Além disso, ele não vai oferecer, aliás, nenhum tipo de risco a quem estiver próximo dela. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto planejamento e controle da manutenção. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!